Agora eu vou falar de Jesus defende a sua missão e autoridade. É o livro de João, capítulo 8, versículo 21. Porque, amado, você vê que Deus, Ele não revelou a todos a grandiosidade da palavra dele. Não é todas as pessoas que acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o nosso Salvador. Você vê, por exemplo, na Bíblia mesmo fala que, por exemplo, livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: o Senhor do céu e da terra ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Por exemplo, e depois ele fala que revelou aos pequeninos, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas que se acham muito sábias, muito entendidas, elas não abrem o coração para entender as coisas de Deus, a palavra de Deus. E já aquelas pessoas que são chamadas de pequeninos, que são os humildes, né? Que não fica pensando assim, eu sei de tudo, porque, sabe, quer ser o dono da razão, né? Que eles sabem de tudo. Não aceita a palavra de Deus, não aceita o que Jesus fala. Então essas pessoas, elas têm o coração fechado para a palavra de Deus. Por que elas não conseguem entender a palavra de Deus? Porque elas não abrem o coração a entender a palavra de Deus. Por exemplo, olha só, Jesus, ele defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Isso foi o que Jesus falou. Ele disse que ele ia, esse lugar para onde ele ia, era para junto do Pai. E que o vosso pecado ia permanecer naqueles que não acreditaram em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Filho de Deus. Por isso que Jesus falou que o lugar para onde ele iria, eles não podiam ir, mas que eles iriam perecer no pecado. Então, diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podes ir? Para você ver a incredulidade dos judeus, aqui que fala aqui na Bíblia. Eles não entendiam que o que Jesus queria dizer, que o lugar para onde que Jesus ia era para junto do Pai, para o reino dos céus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, ele está à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele está lá porque ele faz a vontade do Pai. E os judeus não poderiam ir, por quê? Porque eles não acreditavam em Jesus Cristo, que Jesus Cristo era Filho de Deus, e por isso estavam num pecado muito grande, por não crer em Jesus Cristo. E esse pecado ia impedir dos judeus irem para junto de Jesus Cristo. Porque como que uma pessoa que está no pecado vai entrar no reino dos céus? Vai morar junto com Deus que é santo e com Jesus Cristo que é santo. Por isso que ele diz: eu vou para esse lugar, mas vocês não podem ir.
Porque ele ainda disse, Jesus, mas perecereis no vosso pecado. Pecado da incredulidade, porque não creram em Deus, não creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, os judeus pensavam que Jesus ia se suicidar. Você vê o quanto que chega a ignorância espiritual dos judeus em não crer em Jesus Cristo, que ele iria para junto do Pai. E também aqui no versículo 24 diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Se não crede que eu sou, Jesus falando, né? Morrerei nos vossos pecados. Porque todo aquele que não confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, ele não tem salvação. Então, gente, por isso que a gente não pode ser incrédulo, né? Não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Até porque Jesus não gosta disso, né? Você vê que Jesus, o Espírito Santo, Deus, a Santíssima Trindade, eles não gostam que, por exemplo, as pessoas não acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, amados, nós temos que crer e confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E fora dele não há outro, porque Jesus Cristo é o grande eu sou. O Pai Celestial está em Jesus e Jesus está no Pai Celestial e os três são um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas fica com Deus, uma boa noite. Deus abençoe.